só queria dizer, obrigada Cida pelas palavras, metade vocês tiram, 9 fora, tá? Eu queria só homenagear o grupo de missionários. O Sr. Norton, como muitas sabem, partiu para os braços do Senhor. Uma vez eu fui num velório e ele falou: o cristão não parte, ele chega. Amém. 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 Então, esse é o Lean Hub, que quando nós éramos pequenininhos, todos eles chegaram e compraram uma Kombi. E eles enchiam a Kombi com as crianças da vizinhança. E eu era uma dessas crianças e meus irmãos. E é interessante que eles fizeram um livro dos 50 anos de missionários e tal, e eles queriam saber de mim, dos meus irmãos, qual o motivo da gente continuar firme e trabalhando na igreja. Porque meu irmão mora no Canadá, ele também participa de lá, e cada um de nós sempre participou. E quando nós éramos pequenos, nós éramos os japoneses. E japonês, na época, era visto como uma raça inferior. Era imigrantes, ou era tintureiro ou era pasteleiro. E a gente passava de pequenininho, era bullying, mas a gente não sabia. Eles puxavam o olho assim: ai, japonesa, ai, japonesa. Aí a gente começou a vir para a igreja. E esses homens e as mulheres olhavam a gente de igual. Então isso fez uma mudança nas nossas vidas. Então que nós possamos olhar as crianças, as pessoas desiguais como iguais. Essa é uma das mensagens. É esse legado que eles deixaram para nós. Então eu queria deixar 2 versículos que esse aqui foi o casamento, foi há 43 anos atrás. A Cida casou no mesmo ano. Eu sou formada há 44 anos e meu pai só deixava casar depois de formado. Então, primeiro eu formei, depois... Então, eu formei e depois casei. Então, vai fazer 44, né? Já perdi as contas. Então, em Lucas 18:16, Jesus, porém, chamando as criancinhas para junto de si, ordenou: deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Vamos investir nas nossas crianças. E em Hebreus 13:7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Imagina, com 88 anos, o Sr. Norton ainda trabalhava, pregava, só que aí a vida foi passando, teve um câncer, metástase, e a dona Jane, que era fiel escudeira, teve um começo de Alzheimer e foi indo também. Ela partiu no dia 6, chegou ao céu no dia 6 e ele no dia 23 de outubro agora. Então, que a nossa vida... 23 foi? 22. Então, que a gente possa imitar essa fé que tiveram. E ele, o Sr. Lino, tinha o sonho de ter um lugar para os jovens acamparem. E o acampamento foi o sonho realizado dele. Aí eu mandei uma foto ontem. Adivinha onde eu estou? Nossa, como está tudo tão verde, como está tudo tão bonito. Então vamos valorizar. A Mary Marta falou, nós usamos só 15% dessa área toda que ele conquistou para nós. Então, Deus nos abençoe e que possamos pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Amém. Então, agora eu tenho que correr na aula. Então, esse é o Sr. Lino desbravando o amo quando era jovem. E aqui ele tomando lanche na Kombi. E aqui o Sr. Norton, isso foi antes da pandemia, acho que tem uns 5 anos. Bom, então vamos ao tema propriamente dito. A mulher sábia investe na saúde. Ano passado era para eu ter dado essa aula. Aí eu tive o câncer de mama, tive que fazer radioterapia, cirurgia e tudo. Então adiamos para esse ano. Então, a saúde não é só o esqueleto. Tem osso, tem os órgãos, os músculos, tem o coração e os vasos. E
pulmão, intestino, estômago, bexiga. Então, nós somos um conjunto de equipamentos que Deus nos supriu e Deus criou para nós. Então, a neurociência nos ensina a termos rotinas a nosso favor. Isso é ciência, neurociência. Então, vamos criar rotinas a nosso favor. Minha mãe dizia, quem me ama sou eu. Todas nós nos amamos, certo? E outra coisa que a vida tem nos ensinado, a geriatra fala, você tem as professoras à sua volta, você tem personal trainers à sua volta. Então veja a tia, a mãe, a avó, os pais, os irmãos, o que dá certo e o que não dá certo. O que não dá certo, vamos tirar da rotina. E o que dá certo, vamos inserir na rotina. Então, a nosso favor. Nós temos 24 horas por dia, mas são 1.440 minutos. O médico manda caminhar 30 minutos por dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Se eu tirar 30 minutos, eu vou ter 1.410 minutos para fazer o que eu quiser. Então, por que eu não tenho tempo? Vamos fazer uma rotina a meu favor. Eu sempre me senti uma malabarista, daquelas chinesas que ficam rodando pratinhos, aí eu estou aqui, um outro pratinho, eu tenho que correr, porque eu queria fazer medicina. Mas eu também queria ser mãe, eu também queria ter marido. Então, eu fiz os cursos, como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa, como ser uma boa cristã. E aí eu fiz medicina. Então, na minha época, não tinha ultrassom, era só raio-x. A gente ia no hospital, dava os relatórios do raio-x, 4 horas por dia, e ia embora para casa. Essa medicina eu vou querer. Meu primeiro ano de residência no Hospital das Clínicas, começou o ultrassom. Tudo é urgência agora. Ai, tô com dor nas costas. Pode ser rim, vai lá, chama buê. Ai, eu tropecei, chama buê. Ai, eu tô com dor de cabeça, chama buê. Então, noite e dia é urgência. Então, aí a gente tem que aprender a cronometrar, esse é o cronômetro. E no dia da criança, o meu filho, que tem o André Chu, que alguns conhecem aí por Chu, ele tem 41. Ele comentando com a Fabiana, nossa, mas a agenda da mamãe era muito cruel. Nossa, falar que a minha agenda era cruel. Então, só que se eu não cronometrasse, nem eles cresciam e nem eu ia dar certo na vida, né? Então ele falou, mãe, você tem que fazer uma coisa por vez. Tem que fazer escolhas, ou isso ou aquilo. Eu falei, meu filho. Quando eu entrei no Hospital das Clínicas, já estava lá fazendo residência, uma loucura. Você engravidei, eu fazia tabelinha, né? Tabelinha. Aí ele veio, eu falei, e aí, eu escolhi o quê? O filho ou o Hospital das Clínicas? Mãe, o que eu largava? Ele falou, largava o filho. Pena que você não estava lá para me ajudar. Então, nós temos que largar alguns pratos de vez em vez e escolher os pratos. Então, a rotina a nosso favor nos ajuda que os pratinhos caibam nas 24 horas, mas precisamos escolher bem esses pratinhos. Ajuda a ter a vida mais organizada, cria e mantém hábitos saudáveis e previne ficar à deriva e procrastinar. Nós adiamos e adiamos, e para mim sempre é aquele versículo, um pouco para toscanejar, um pouco, e aí acaba o dia. E isso acontece. 1 Coríntios 6,20, porque vocês foram comprados, nós fomos comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Uma amiga minha que é crente, ela foi no cardiologista. Aí o cardiologista falou, vocês crentes condenam a bebida, fazem maior auê para quem é etilista? E vocês que comem sem parar?
Que vergonha, né, gente? Então, assim, nós temos que fazer rotinas e nos conter. Então, na Bíblia está escrito, não ame o mundo. Não está escrito? A gente lê, não é? E o que é que está escrito em 1 João 2, 15 e 16? O que é amar o mundo? É o desejo da carne. Eu quero, eu não posso me conter. Eu tenho muita vontade de comer, eu tenho muita preguiça. Tem gente que me fala, eu não posso andar. Aí eu falo, deve ser alguma artrose, deve ser problema no pé. Aí eu falo, tá, né? Eu acho que cada um tem que fazer a rotina e saber. Sabe por quê? Porque eu tenho muita preguiça. O desejo da carne é ficar parado. O desejo dos olhos é consumir. E a soberba da vida é achar que eu estou certa. A minha vida é a minha. Eu vivo do jeito que eu quiser. Mas o que eu tenho visto hoje na clínica diária é que os filhos não estão perto. O Sr. Norton, o filho mais perto, era de 5 horas e meia de carro. E eles estão com 88 anos. O Sr. Lin, a filha mais perto, está a 10 horas de carro. É a única filha. E eles têm 88 anos. Então, quem vai cuidar de nós? A gente quer dar trabalho para os filhos? Claro que não. Se tiver filho, e se não tiver neto? E se não tiver mais esposo? Se não tiver mais esposo? Nós queremos ter a nossa independência até onde Deus permitir. Mas muita coisa depende da gente, não depende dos outros. Forçar o filho, meu filho mora em Taubaté, a filha mora em Campinas, forçar que eles venham me acudir porque eu abusei da minha saúde, não é justo. Então não ame o mundo. No cérebro, nós podemos montar a nossa rotina e tirar o que seja ruim e acrescentar o que seja bom. Então nós temos espaços. O mundo nos puxa e a gente tem que estar perto de pessoas que nos puxem do mundo, né? Então nós temos que tirar o mundo de nós. O mundo vai querer entrar em nós. Esse é o nosso corpo. São peças. Mas o mundo quer trocar as nossas peças. E nós não podemos permitir isso. Por isso, a sabedoria que vem do alto. Por isso que buscar o entendimento. Ensine o sábio e ele crescerá em prudência. Tá? Em Provérbios 1:3. Então, assim, que possamos crescer em prudência. A saúde é igual ao cartão de crédito. Você usa, mas a fatura vai chegar. Chega. Eu estou com um cartão novo lá, que meu genro, ele é assessor financeiro. Ô tia, abre esse cartão que vai ter o sem parar de graça. Tá bom. Eu estou gastando, mas eu não tenho saldo nesse cartão. Eu dependo de passar o dinheiro do meu marido para mim. E aí, quando eu fui o passo a passo, tinha que fazer reconhecimento facial, mas era a face dele. Então, assim, a fatura vai chegar dia 13. Eu tenho que ter dinheiro. Então, eu tenho que ter organização na minha vida. Então, em Eclesiastes 11:9 está escrito: anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração. Ótimo. Café da manhã, eu geralmente nem como pão, eu como outras 1000 coisas. 2 ovos, enfim, frutas. Aí aqui eu não vou me eximir de comer o pão daqui, que eu tenho ótimas memórias. Comi pão, passeio doce de leite, mas as papilas gustativas estão na língua, tem 200 unidades. Vamos saborear pedacinho por pedacinho. E aí você diz para o cérebro: olha, eu estou te satisfazendo, alegre-se. Com um pedacinho. Não precisa comer o pão inteiro, porque se a gente engolir o pão inteiro, o estômago não tem papila gustativa. Ele não vai perceber que você deu alegria. O estômago vai ficar empuxado. E olha outra coisa, o estômago, ele em repouso cabe 50 ml. Ele aguenta até 4.000 ml. Toma líquido, come um monte e tal, mas o intestino não consegue dar vazão a tudo que a gente come. Ele é mais lento. Então, olha o que a gente está fazendo com o corpo. Então,
faça tudo que satisfaça o seu coração e agrade os teus olhos. Lembra? Amar o mundo é desejo dos olhos também. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus pedirá conta. Então nós temos esse cérebro nosso que Deus nos deu, com a sabedoria que nós vamos aprendendo ao longo da vida, olhando os nossos professores, olhando os pais, os irmãos e os tios. Tem a chavinha. E o que Romanos 12, 2 ensina? Não adianta só ler a Bíblia 300.000 vezes o mesmo versículo e não aplicar. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos a mente, o nosso cérebro é espertíssimo se a gente colocar a coisa certa nele. Para quê? Para que a gente transforma a mente? Para quê? Continua. Para que vocês experimentem qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer dar o melhor para nós. E nós falamos, não quero. Eu quero viver, a vida é minha e eu faço do jeito que eu quero. E os outros que vão depois me cuidar. Eu atendi um casal de japoneses. 2 pequenininhos assim, de 80 anos. Ela de cadeira de rodas, com os 2 membros amputados, por causa de diabetes. Ele que era o único que ela deixava mexer. Imagina um senhor de 80 anos. Ele tinha que puxar, fazer uma força para tirar da cadeira e colocar na maca para eu fazer o exame. Então, olha que judiação. Podia ser evitado? 80% das doenças é evitável. Então, o cérebro aprende. Vamos fazer rotinas a nosso favor. Se a gente... Está clarinho aqui? Dá para enxergar? Se a gente só ler, nós vamos aprender 10%. Se a gente ouvir, nós vamos aprender, o aprendizado vai ser de 20%. Se for observar, o que eu li, o que eu ouvi, isso acontece mesmo. Mas se eu aprendizado de 30%, se eu vir e ouvir, 50%. Se eu discutir com os outros, você viu o que aconteceu com fulano? Olha, não deu certo essa receita. Discutir com os outros são 70%. Fazendo 80%. E ensinando aos outros 95%. O que está escrito em Tiago 1:22? Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Então vamos praticar. E o versículo... como é que é? Leiam. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá. Dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Então, como nós queremos ser classificados? Sábio, prudente? Olha a nossa bandeira. Quem já esqueceu o que está escrito na bandeira nacional? Ordem e progresso. Sem ordem, não há progresso. Então vamos colocar em ordem a nossa vida, a nossa saúde. 1 Timóteo 4,15. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que seu progresso seja visto por todos. Os homens, os filhos, os maridos, têm que ver o nosso progresso. Então, uma amiga minha entrou no grupo de estudo bíblico, que tem Atibaia de Mulheres Católicas. Ele falou assim, o marido: nossa, ela melhorou muito depois que entrou no grupo. Então, é um progresso. Nós temos que progredir. Nós sabemos que nós temos que priorizar a Deus. Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu já travei a coluna umas 4 vezes. Brincando com neto de polícia e ladrão, tirando matinho, porque era assim, eu tinha que ficar no meio e o resto era planta, então eu ficava rodando assim para tirar matinho. E quando eu fiz isso, fez crack. Então assim, travei. Então, agora o ortopedista falou, não saia da cama
enquanto não fizer alongamento. Então, já faço a oração, já faço o alongamento, e a Paula de Tu ensinou a ler a Bíblia. Um capítulo por dia. Em 2 meses eu tinha lido 17 capítulos. Em 2 meses. Um capítulo por dia. Lógico que você vai querer ler mais. Mas um capítulo por dia. Depois a gente começa a rotina a nosso favor. Quem que não gosta aqui de promoção? Pague 1 e leve 3. Olha só que beleza. Aqui, ó, depois a Silene vai fazer a promoção. Compre um livro, leve 5, né, Teca? A Teca vai fazer a promoção, João. Então, olha, as pessoas perguntam como é que dá para fazer tanta coisa. O tempo é curto. O tempo é curto. A gente tem que trabalhar, cuidar de filho, cuidar de marido, fazer compra e deixar tudo em ordem. Mas tem uma dica que eu faço. Como eu tomo 1 litro de água de manhã e 1 litro à tarde, na hora, e depois de 2 horas a água sai. Eu sei que eu tenho que tomar água. Então me organizei assim. Cada um vai fazer da sua rotina. Para eu garantir os 2 litros. Aí sai o xixi antes de eu ir trabalhar. Que demora 2 horas. Depois eu vou pegar a estrada. Não posso ficar fazendo xixi porque a Fernão Dias é meio imprevisível. Enquanto eu vou fazer xixi, que é um monte de xixi, eu já tenho minha roupa, se for fazer ginástica, meu tênis ou minha roupa de trabalho. E já vou trocando de roupa enquanto o xixi está saindo. Aí nisso eu já pus o ovo para cozinhar e o leite para ferver. Eu sei que são 6 minutos com fogo baixo para o leite não derramar. Em 6 minutos eu faço xixi, troco de roupa e o leite vai estar quente quando o marido acordar ou estiver pronto para o café da manhã. A louça, você olha a louça, quanto que eu vou demorar para lavar essa louça? E desde pequena, minha mãe viajava, eu tinha 12 anos, eu ficava olhando, essa louça eu lavo em 15 minutos. Então eu preciso ter cronômetro. Colocar a campainha do fogão. Aí eu ponho uma aula. Quando eu caminho, aqui na caminhada, eu também coloco um sermão. E aí em 30 minutos. E sabe o que é que me estimula a caminhar no dia seguinte? A continuação do sermão. Olha só que bárbaro, como Deus colabora com o meu tempo. Então eu falo, eu ligo porque quando você põe um sermão, no dia seguinte continua daquele ponto, porque ele parou naquele ponto. Quando eu por causa do câncer, o remédio que eu estou tomando, eu vou precisar de mais massa corpórea, né? Porque ele vai tirar o cálcio do meu osso, é um bloqueador hormonal. Eu vou tomar por 10 anos. Então, em vez de um ovo, agora estou comendo 2 ovos cozidos. Mas eu já sei que não pode engolir o ovo. Ele tem que ser mastigado, porque a saliva, ele quebra as cadeias. E o estômago não tem saliva. Então, eu tenho que ajudar a minha digestão. Aí eu vou mastigando. E nesse meio tempo demora, eu não consigo mais engolir. São em 4 parcelas que eu como ovo. Eu vou pondo minha bolsa no carro, eu vou pondo alguma coisa, eu vou guardando o café da manhã, pondo uma bolsa, e assim o meu tempo vai render. A genética. A Ina faleceu com 59 anos, meu cunhado com 59, a minha mãe, meu pai, todos são câncer na família. Eu tenho genética ruim, a minha filha tem, a minha sobrinha tem. Então, só que muita gente não sabe se tem genética ruim. E quem tem genética ruim, aí que tem que cuidar mais. Eu tenho colesterol alto genético. Toda a minha família tem. Então, eu tenho que fazer mais exercício, eu tenho que... alimentação eu tenho que controlar, porque senão estoura, porque eu já tenho um defeito. Eu falava, vida, azar, eu tenho um defeito, agora eu vou. Não é desse jeito. Então, eu sempre falo para todo mundo, a genética é igual um urso hibernando na caverna. Nós somos a caverna. Eu não sei se eu tenho urso ou não dentro da minha caverna.
O que acontece? Se o urso continuar dormindo, se você deixar o urso dormindo, ele vai ficar dormindo. Ele pode dormir até quando você morrer. Mas se você cutucar o urso com vara curta, ele acorda e ataca. Então a genética é isso. Eu fazia as coisas mais ou menos certas. Ah, tá vendo? Mesmo assim teve câncer. O oncologista falou. Mas se você não estivesse fazendo tudo certo, você teria o câncer com 40 anos. Aí seria mais agressivo e você teria que fazer mais tratamento e podia estar morrendo. Então, assim, e outra vantagem da gente se cuidar, na hora da anestesia para a cirurgia, a anestesista falou, você tem uma respiração boa, então eu não vou te colocar o catéter traqueal, que vai machucar, então eu vou só pôr a máscara. Ótimo. A sua digestão é boa? É boa. Então eu vou te dar só 6 horas de jejum em vez de 8. Ótimo. Então você urina bem? Sim. Então eu não vou te sondar a bexiga. Uma maravilha, gente. Então, assim, são vantagens se a gente se cuidar, porque a gente nunca sabe quando vai para a cirurgia, quando vai se acidentar, e isso tudo vai ajudar no dia da aflição. Então, não vamos cutucar a onça, o urso. Filho meu, não te esqueças dos meus caminhos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Anos de vida e paz. Não adianta viver muito sem paz. O versículo de Provérbios 4,18: a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. Nós não estamos na perfeição, nós tentamos melhorar a cada dia e que nós brilhemos cada dia mais, porque nós queremos andar nessa vereda dos justos. A geriatra sempre fala, eu sigo a Ana Cláudia Arantes, que é uma geriatra do Einstein, do HC, ela é lá da USP. Então, ela fala sobre envelhecimento, sobre luto, e ela fala, imagina que, então vou replicar o que ela fala nas palestras, que todos aqui tenham 40 anos. E eu digo, daqui a 30 anos, eu vou voltar e nós todos iremos para o deserto do Saara. Joia? 30 anos se passaram, já todas no avião, voo alcançado, portas cerradas, e uma pergunta. Ana Cláudia, no deserto tem sol? Claro, é o deserto Saara. Eu não trouxe protetor. Ana Cláudia, lá faz frio, eu não trouxe coberta. À noite faz frio, sim. Ana Cláudia, tem shopping lá ao lado de onde a gente vai ficar? Gente, é deserto Saara. Pessoal, vocês tiveram 30 anos para pesquisarem sobre o deserto do Saara e ninguém pesquisou? Então, a velhice é assim. Nós sabemos que vamos envelhecer e de que maneira queremos chegar lá aos 88 anos. E quanto mais a gente viver com saúde, mais faremos como nossos guias que nos mostraram um exemplo. Trabalham até hoje. O Sr. Lynn Hub, ele pega o carro dele com a esposa, porque uma congregação de 300 quilômetros de distância estava sem pregador. E arrumaram um apartamento lá embaixo da igreja, e ele vai lá, dirige e ajuda os jovens com 88 anos. Então nós temos que preservar a saúde para servir ao reino. E o apóstolo Paulo fala, tá bom, já que eu tenho que viver, então é porque o reino está precisando. Em Salmos 39:5 está escrito: deixa aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. De repente, é um sopro. E eu fui no oncologista, meu marido estava junto. Ele come muito e tem preguiça de andar, meu marido. Fortinho. E come muito arroz, como todo chinês, né? Come muito arroz. Aí ele falou para o oncologista, eu não sei como é que ela sobrevive comendo esse tanto.
Eu falei, eu não sei como ele sobrevive comendo esse tanto. E eu sempre falava para ele, você vai me dar trabalho, você vai me dar trabalho. E quem deu trabalho fui eu. Aí ele falou, não, meu bem, foi um prazer cuidar de você. Agora eu nem falo mais quem vai dar trabalho. Por que a gente distrai? O que a ovelhinha perdida fez? Como é que ela se perdeu? Não é porque ela quis se perder. Eu vou andar longe das 99. Não quer nem saber. Não, ela foi se distraindo, aí viu uma florzinha, foi cheirar. Aí ela foi atrás de uma borboletinha. E assim nós somos. A gente vai se distraindo, o dia passa e fala que eu não tinha tempo para caminhar 30 minutos. E fala que eu não tive tempo para tomar 2 litros de água. E agora a gente distrai, aí o que acontece com a internet? Distrai. O que acontece com 1000 outras coisas que o mundo nos oferece? Distrai. Então não sejamos ovelhinhas perdidas, que a gente vai dar trabalho. O pastor teve que ir lá buscar a ovelhinha lá no abismo, carregar nas costas, né, gente? A gente quer ser carregado nas costas porque nos distraímos. Você sabia que isso é ciência, tá? Meditação 20 minutos por dia, após 8 semanas, aumentou a massa cinzenta do cérebro em 3 partes. O hipocampo esquerdo, responsável pela memória e aprendizado, aumentou o córtex singular posterior, que é o controle emocional, a recuperação de memória, aumentou a junção temporoparietal, que aumentou a empatia e compaixão, reduziu a amígdala cerebral, que é responsável pelo estresse, ansiedade e medo. Olha, vamos aumentar. Eu, quando comecei a vir aqui no AMA, adolescente, tinha a hora da oração. Meia hora de oração, eu falei, gente, acho que é muito, né? E a nossa oração diária, é assim, eu orava assim, Senhor, cuida das Elza, das Inês, eu punha todas no bolo, agora não. Sabendo que 20 minutos por dia, Elza Shimoda, Elza Peraza, e assim, por quê? Porque é uma conexão com Deus, não é uma lista de shopping, mas eu conectada com a intimidade de Deus. Você sabia que o coração alegre aformoseia o rosto, mas a tristeza do coração abate o espírito? Sabia. Você sabia que para prevenir rugas tem que rir mais e fazer franzir menos a testa, ficar menos bravo? Deus já sabia, ele já falou. Irai-vos e não pequeis, cuidado com a amargura, com a fúria, e vamos sorrir. Alegrai-vos sempre no Senhor. Tanto é que os japoneses, eles são mais sisudos. Eu sou da Indonésia, tá? Eu digo com 4 anos, todo mundo me chama japonês, mas eu não sou. Nem sei falar japonês. Mas eles eram sisudos e viram que isso não funcionava muito para negócios. Então eles punham o ohashi, aqueles palitinhos na boca, e mandavam falar com o ohashi. Aí você está sorrindo. Então, se você quer melhorar as suas rugas, põe o palitinho e converse com as pessoas. Eu pensei de trazer palitinho de brinde. Não tinha 250 em casa. Olha, nós somos uma fábrica. Pensa numa linha de produção. Então pensa no engarrafamento. Vai. Aqui, ó. A maquininha põe a garrafa, aí depois a outra mais para frente enche de líquido e mais para frente tampa. Se um falhar, o que tinha que pôr líquido não colocar o líquido, ele vai andar e vai colocar a tampa na garrafa vazia. Assim é o nosso corpo. Se a gente pular etapas, não mastigar, o estômago vai pagar a pena. E no final, nós vamos pagar a pena. A fatura vai chegar. Então, lembrar que nós somos boca, glândula salivar, esôfago, intestino, pâncreas, tudo isso.
Não é só o prazer do olho, não é só o prazer da carne, mas é um andamento. Como que eu vou... Você põe água no shampoo? Você põe água no detergente? E por que fica tomando um monte de líquido na refeição para dissolver o suco gástrico que está lá concentrado para fazer a digestão? Então a gente atrapalha o andamento do corpo e nós somos linha de produção. Você sabia que nós precisamos de 2 litros de água por dia, no mínimo? São 35 ml por quilo. Cada um faça o seu cálculo depois, não agora. Então, por quê? Porque mais de 70% do nosso corpo é água. O cérebro, 83% é água. Os rins, 83%. O sangue, corrente sanguínea, o nome já diz. Corrente sanguínea, sem água. Já viu sangue sem líquido, sem água? Vai ficar empelotado, andar empelotado nos vasos. Pulmão, 85%. Olho, 95%. O que era isso mesmo? O músculo, 75%. E ele está muito perto, acho. É o coração. Muito bem, olha. As assistentes estão prestando atenção. Então, depois aí eu vou dar a parte do meu cachê. Seu corpo é água, precisamos de água. Então vamos organizar nossa vida para tomar água. Filipenses 1:20. Cristo será engrandecido no meu corpo, que pela vida eu quero pela vida, quero pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Para isso, glorificamos nosso corpo para Deus, para continuar trabalhando para o reino. Você sabia que a segunda causa mais comum de consultas é a dor nas costas? Eu já tive dor nas costas. Não é nada agradável. Você fica travado e limitado. Principalmente causado por mau uso e abuso. Vai brincar de polícia e ladrão nessa idade? E eu era um ladrão, ele me perseguia, eu tinha que fugir. Apenas 1 a 2% dos pacientes necessita de cirurgia. Apenas 1 a 2%. O resto, a gente tem que cuidar. Não adianta tomar remédio, que vai fazer mal para o estômago. Sabia que é o omeprazol da demência? Então, cuidado com esses remédios. Aguente e não fique achando que o remédio resolve. Eu sei que vocês estão emocionados e querem tomar água agora, mas... Aí, então, cuidado para não fazer isso com nossa coluna. Depois ela enterra, ai, Deus não gosta de mim. Ai, nossa, o que aconteceu? Você vai fazer exame e vai tomar remédio. Mas quem fez isso? Eu mesmo. Então, nós temos que prevenir, fazer alongamento. Nós precisamos, isso é ortopedia, hein? Precisamos mudar de hábitos em relação à atividade física, fortalecimento, alongamentos e vícios posturais e sobrepeso. Cuidado com tudo, cada item. Fazemos atividade física, fortalecemos nosso músculo, então agora eu tenho que fazer músculo. Então eu estou indo para a academia, e conseguindo 3 vezes por semana, não abuso, porque o professor ele acha que eu sou atleta, mas não sou. Aí ele põe lá, não sei, 20 quilos, ele vira as costas e eu baixo para 10. Eu não quero ficar forte, eu quero não desmontar. Então, alongamentos, vícios posturais, sobrepeso. Quando eu travei a coluna, meu amigo ortopedista falou, você faz alongamento? Não. Você tem boa postura? Tá todo mundo retinho aí? Ei! Você bebe 2 litros de água por dia? O ortopedista perguntou. Você bebe 2, sabe por quê? Entre uma vértebra, que é o osso, e a outra, tem uma almofadinha, que é o disco vertebral. É o disco vertebral.
Essa almofadinha, se ela estiver sem água, ela é desidratada, o osso vai bater no osso, o bico vai bater no bico e vai doer. Cuidado com a tecnologia. Olha o pescoço retinho. Toda vez que a gente inclina a cabeça, olha a gente no celular, o pescoço em repouso, retinho, com a boa postura, ele aguenta, a cabeça vai pesar 6 quilos. Mas o pescoço que vai estar no celular, inclinado assim, ele vai aguentar, isso a gente faz esse peso para a coluna, 27 quilos. Coitada da nossa coluna. Depois tem dor no pescoço, dor no ombro, dor nas costas. Por quê? Porque nós fizemos isso. Olha aqui, esse é o disco vertebral. Se ele estiver desidratado, ele murcha. Essa almofadinha fica achatada. E aí vai bater osso no osso. E aqui atrás passa nervinho. E o nervinho vai pinçar. Então, vamos tomar água, separar o osso do osso. 1 Coríntios 6,19. O corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus. E que vocês não pertencem a vocês mesmos. Nós não somos, esse corpo não é meu, é de Deus. Temos que glorificar a Deus nos nossos corpos. Você sabia que a hipertensão é uma doença silenciosa? Ah, mas eu não sinto nada. Não sente nada. 80% das doenças é silenciosa. 80% das doenças é prevenível. Tem muita gente que faz aquela cirurgia de bariátrica e a pressão volta ao normal e para de tomar remédio diabético. Então, é questão de cuidar. A doença é silenciosa, mas os efeitos não. O que pode causar hipertensão? Derrame, perda de visão, ataque cardíaco, insuficiência renal, disfunção sexual, insuficiência cardíaca. E Deus fala conosco através de pessoas. Meu marido, de repente, ele começou a parar de comer pão. E nossas orações foram tão eficazes. Ele foi na médica que trabalha no posto de saúde com ele, é médico também, ele é médico também. E ela falou, aí fez os exames e falou, você tem 38% de chance de infartar. Aí ele foi falar pra mim. Eu falei, nossa, que boa notícia, né? Aí ele começou a se cuidar. Então, tudo isso pode ser causado. Você sabia que o vaso sanguíneo carrega células vermelhas. Mas quando a gente tem hipertensão, o coração tem que fazer muita força. Por isso que fala pressão alta. Vai ter que fazer muita pressão, porque já tem gordurinha nas paredes. E aí ele tem que passar, porque ele tem que mandar sangue para o corpo inteiro, desde a raiz do cabelo até o dedão do pé. Então, aí tem gente que fala, mas eu caminho uma vez por semana. Então, uma vez por semana, o coração e os vasos, eles se normalizam. E o resto? Então, você quer fazer exercício uma vez por semana? Então, coma uma vez por semana. Combinado? Combinado? Aí ninguém quer, né? Ame o seu coração. Reduza o sal. Vamos tirar os branquinhos. Quais são os branquinhos? Arroz, farinha, sal, açúcar e gordura. O cardiologista falou, tudo que fizer creque para abrir e croque para morder, gordura, tudo que é gostoso mata ou engorda. Reduza o consumo de sal, limite o consumo de álcool, faça exercício todos os dias, mantenha um peso saudável, não fume, tenha uma dieta saudável. Deus falou isso para nós? Falou. Está lá escrito. Provérbios 3, 7, 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. A vida é minha. Eu não estou errada, não. Eu tenho direitos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. A minha amiga, ela gostava de sonho. Gordinha da igreja. E ela comprava 2 sonhos. O marido não gostava de sonho. Bem, encontrei sonho para você. Mas eu não gosto de sonho. Eu vou ter que comer.
Quem que é o mal? A gente pede, não nos deixeis cair em tentação. Mas quem que faz a tentação? Quem que compra? Quem que põe na geladeira? Mas não é proibido comer, gente. Vamos degustar, apreciar, dar prazeres. Mas não precisa ser o boi inteiro. 100 gramas tá bom. Isso será como um remédio, teme ao Senhor. É o princípio da sabedoria, né? É remédio para o seu corpo, refrigério para os seus ossos. Você sabia que o intestino controla o cérebro? No intestino temos 500 milhões de neurônios, células nervosas. É ele que vai fabricar 90% da serotonina. Se o intestino não funciona, você é uma enfesada, né? Ninguém aguenta alguém com o intestino preso. E se ele está preso, cheio de fezes, ele não vai produzir a serotonina. E se ele estiver preso, a microbiota, que são as bactérias do bem, não vão funcionar. 80% da nossa imunidade é o intestino que proporciona. Então, quer mais saúde? Quer bem, bom humor? Cuide bem do intestino. Então, assim, até beber água é útil. Eu nunca tive muito tempo. Então, quando há 15 anos que eu tomo assim, 1 litro de água de uma vez, de manhã. Porque daí 2 horas desce. Mas quando eu bebo a água, ela acorda o intestino. Em 5 minutos o intestino já funcionou. Se eu como todo dia, vai ter resíduo, certo? Então, teoricamente, teria que funcionar todo dia. Mas em 5 minutos. Então, assim, é tudo... O corpo é uma máquina, é uma esteira de produção. Então, ele manda mensagens através do sistema vago, avisando, olha, aqui tá bom, olha, precisa de mais imunidade. E você sabia que a panturrilha é o segundo coração do corpo? Sabia? Esses músculos empurram o sangue lá de volta para o coração, porque o coração... ele tem que andar 1,5 metro para baixo, 1,5 metro, 1,20 m, para cima e para baixo. Olha o trabalho, ele só tem 25 centímetros. Então ele empurra, aí tem que puxar. Empurra, tem que puxar. Se a gente andar, a gente economiza o coração, porque a perna vai empurrar o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas do estulto para a esquerda. Então vamos colocar o segundo coração em funcionamento. Aqui, Deuteronômio, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias. Deus nos deu essa integridade, esse corpo perfeito. E nós estamos fazendo do nosso corpo imperfeito. Então, para finalizar, lembra do Naamã, que teve lepra? Que a serva falou, e lepra era condenação. Você ficava numa cidade lá isolada, ia perdendo o nariz, partes do corpo. E aí ele era o Naamã era um alto comandante sírio. E aí ele foi acometido de lepra. Aí a serva hebreia falou, nossa, lá na minha terra tem um profeta que cura lepra. Aí ele foi lá, vocês lembram da história? Aí nem saiu o profeta, mandou o servo lá, manda ele se banhar lá no Rio Jordão, 7 vezes. Nossa, o homem que era um alto comandante, em Damasco tinha rios muito mais limpos do que aqui, eu vou lá no meu rio. Aí o servo, por isso que nós temos que ter a sabedoria e ajudar os outros. O servo falou, meu pai, se fosse difícil, o senhor não faria? Gente, tomar sol 10 minutos por dia em 20% do corpo. Uma perna dá 20%. Põe uma perna no sol 10 minutos. Vitamina D. Para que comprar vitamina D se a gente tem de graça? Andar nesse ambiente maravilhoso. Meia hora por dia. 2 litros de água. É simples. Se fosse difícil, comprar remédio e ir até a farmácia, gastar o meu dinheiro do meu salário e ficar idoso tomando remédio, é fácil? Não é. Então é mais fácil fazer o que o corpo está pedindo. Então, se fosse difícil, acaso,
não faria? Então, Deus nos abençoe. E era isso. Amém.